Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, nossa doce e boa Mãe, para que olhe sempre por todas as nossas necessidades, de maneira especial nesta noite. Estudos, o Senhor aprofunde cada vez mais a nossa vida cristã, o nosso conhecimento, na fé e no amor às coisas eternas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, São José, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Muito bem, então nós retomamos, depois de 2 semanas, o nosso estudo. E nós estamos tratando sobre o credo, a oração do creio, né? No último encontro nós começamos a falar um pouco acerca do mistério da Santíssima Trindade. E hoje nós queremos continuar falando sobre o dogma da Santíssima Trindade. Então nós vamos utilizar o catecismo para tratar mais especificamente sobre esse dogma, que é o dogma principal da nossa fé. Aqui nós temos um resumo de todos os artigos da nossa fé. A nossa fé está centrada nestas 3 pessoas divinas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aquilo que nós temos de mais precioso, e eu sempre enfatizo, né? Dentro da hierarquia das verdades da fé, ou seja, aquelas verdades da fé mais que são principais, o dogma da Santíssima Trindade é o primeiro. É o que nós temos de mais importante dentro de todos os outros, de todos os mistérios. A seguir, então, vem os outros mistérios que vão falar a respeito do Deus Trino em si mesmo. Muito bem. Então nós paramos no último encontro no número 237 do marginal do catecismo, né? Então nós vamos iniciar lá o número 238. A revelação de Deus como Trindade. Então nós vamos terminar esta parte do dogma trinitário para nós continuarmos então falando de outras realidades. Então eu mostrei, né, para vocês que lá no último encontro que quando nós rezamos o creio, aparecem essas 3 verdades principais: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, e depois nós entramos na última parte do creio: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. Então aqui está no creio resumido todos os artigos da fé, centrados nestes 3 mistérios. Nós estamos começando a falar do mistério do Pai. Nós estamos lá no creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Nós estamos falando da pessoa divina do Pai. Quando o catecismo começa a explorar a pessoa divina do Pai, logo o catecismo já nos fala do mistério da Santíssima Trindade, para explicar este sumo mistério, que é o mistério de Deus mesmo. Então o número 238 começa dizendo assim: a invocação de Deus como Pai é conhecida em muitas religiões. A divindade é muitas vezes considerada Pai dos deuses e dos homens. Em Israel, Deus é chamado de Pai enquanto Criador do mundo. Deus é Pai, mas ainda em razão da aliança e do dom da lei a Israel, seu filho primogênito. É também chamado de Pai do rei de Israel. Muito particularmente, Ele é o Pai dos pobres, do órfão, da viúva, que estão sob a sua proteção de amor. Aí em seguida vem uma citação do catecismo, citando o Concílio Vaticano I. E aqui ele vai designar
o que o catecismo quer dizer quando fala Deus como Pai. Veja, ao designar a Deus como o nome de Pai, a linguagem da fé indica dois aspectos. Então nós falamos Deus como Pai. O meio, claro, a linguagem da fé é um instrumento para a gente esclarecer, tornar a fé acessível. Porque a linguagem humana é o meio pelo qual eu estou transmitindo a vocês a fé. Vocês estão abstraindo, conhecendo a fé. Então esse é um instrumento. Para nós designarmos esta linguagem da fé e falar Deus como Pai, o catecismo quer dizer, apresentar dois aspectos. Primeiro, que Deus é a origem primeira de tudo e a autoridade transcendente. Então tudo provém dele. Ele é a autoridade sobre todas as coisas. E que ao mesmo tempo é bondade e solicitude de amor para todos os seus filhos. Então ao mesmo tempo que ele é a autoridade, né? E a gente não olha somente Deus sob este viés, né? De que, nossa, Deus está lá nas alturas celestes, é majestoso, e nós não conseguimos alcançar a sua transcendência porque ele é infinito, nós somos finitos, ele é eterno, nós estamos no tempo. Mas ao mesmo tempo que a gente conhece e sabe de tudo isso, a gente sabe também que Deus é solicitude para com todos os seus filhos. Ele é a bondade para com todos nós. Esta ternura paterna de Deus pode também ser expressa pela imagem da maternidade, né? Deus como aquela mãe que se solidariza com seus filhos, né? Que indica mais a imanência de Deus, a intimidade entre Deus e a criatura. A linguagem da fé inspira-se assim na experiência humana dos pais, genitores, que são de certo modo os primeiros representantes de Deus para o homem. Então, aqui nós temos um aspecto importante, né? Nós temos os nossos pais e vamos pensar, a imagem que nós trazemos tanto de paternidade como de maternidade são aquelas que nós recebemos na nossa infância, no nosso ambiente familiar. Então isso pode, de certo modo, gerar prejuízos. Por quê? Porque, por exemplo, se você tem dentro de casa a figura paterna e a figura materna, e elas são figuras presentes, né? O seu pai, o menino vê lá o pai como um herói, o seu pai é um exemplo. Então o menino vai criando esta imagem de um pai próximo, de um pai amigo, de um pai que está ao lado. Isso numa família de um modelo mais, diríamos, tradicional. Só que hoje nós temos, as famílias estão viradas de cabeça para baixo, no avesso e tudo mais, né? Então aí vamos supor que o menino nasce, ou a menina, e os pais já se separaram com 2 meses, e agora a criança não tem a presença da figura paterna. E essa figura é uma figura ausente. Querendo ou não, ela acaba transferindo esta imagem, esta ideia que ela construiu dentro da cabeça para a sua relação com Deus. Então, logo, ele vê o pai como um ausente. Se meu pai é um ausente, Deus Pai também é um ausente. Isso que o catecismo está dizendo, olha, a experiência humana primeira que nós temos é da presença dos nossos genitores, que quase são representantes de Deus aqui na terra para nós. A criança, ela admira o pai, ela acha que o pai é impecável, a mãe é uma criatura que não erra, ela confia, ela acredita, então ela cria toda essa imagem, esse ideal. Isso é bom quando tem a presença. Por outro lado, quando há a ausência, isso pode trazer inúmeros prejuízos, né? Porque daí, se o pai é um pai agressivo, ela acaba transferindo a imagem de Deus Pai como um pai agressivo, né? Um pai punitivo. Se ele teve um pai que punia, então, já que você aprontou, vai apanhar de jiboia, e soca da jiboia, né? Então, olha, um pai cruel. Depois, será que Deus Pai também não é assim? Porque o meu pai, que é a imagem que eu tenho dentro da minha cabeça, fez isso. Logo, Deus Pai também pode ser assim. Por isso que eu estou lascado, eu estou sofrendo isso, porque Deus está me castigando. Então, isso pode acontecer
de transferência, né? A ideia de pai na ausência, na dureza, enfim. Isso a gente pode examinar a nós mesmos, né? Qual a imagem de Deus Pai que nós temos? Veja se esta imagem que você tem de pai não está muito associado à figura de pai. Isso é interessante porque quando a gente lê a história de Santa Teresinha, ela tinha uma imagem de Deus Pai assim fascinante, mas ela tinha um pai fascinante, né? Ela tinha um São Luís, que tratava ela como uma donzela, uma princesa. Era a rainhazinha do lar, assim ele a chamava, né? Então veja, ela olha para o pai, São Luís, e ela diz que ela não precisa se perguntar como os santos rezam, porque ela sabe, porque tem um santo dentro da casa dela rezando, o seu pai. Então veja, isso cria uma relação, por isso que Santa Teresinha tem uma relação extrema de confiança, de abandono em Deus, né? Crê na paternidade divina. E qual é a nossa relação com a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade, que é o Pai? Comumente, nós acabamos tendo uma relação mais com as outras pessoas divinas. Até mesmo porque as outras pessoas divinas foram as que vieram a esse mundo. O Pai não veio, né? O Pai foi aquele que enviou o Filho e o Espírito, mas Ele mesmo não veio. Nós vamos ver isso no Catecismo, né? As missões divinas das pessoas trinas, como nós vamos seguir adiante. Então, nós acabamos tendo uma relação mais próxima com Jesus, né? Porque Ele está aqui sacramentado. Nós temos uma relação depois mais afetiva, né? Mais próxima com o Espírito Santo, porque Jesus nos enviou o Paráclito. Olha, eu preciso que eu vá para que o Paráclito venha. E é Ele que vai fazer vocês conhecer a verdade, vai iluminar as vossas inteligências. Então a nossa relação com a pessoa do Filho e com a pessoa do Espírito acaba sendo uma relação mais, parece que terna. E acaba ficando um pouco de lado a figura do Pai, né? No nosso relacionamento. A oração litúrgica, ela é caracterizada por uma oração trinitária. Podem ver, toda oração litúrgica, ela é sempre uma oração trinitária, porque ela é o modo correto de rezar. Então você reza: ó Deus, lá por exemplo a oração da coleta, ó Deus, por vosso Filho, né? Ó Deus, por exemplo, de domingo passado, 14º domingo do tempo comum. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos de santa alegria, e dai aos que foram regenerados no batismo a graça não lembro o finalzinho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. A oração litúrgica, ela é trinitária, porque ela é uma oração que dirige ao Pai, pelo Filho, no Espírito. Uma oração perfeita. Mas nas nossas orações nem sempre é assim, não é verdade? Às vezes você começa a dizer: Jesus vai, pá. Não que está errado, né? Mas pai, não posso rezar para Jesus? Na oração litúrgica, ela mostra claramente que a gente sempre dirige ao Pai, pelo Filho, no Espírito. Mas às vezes, hoje eu vou lá no sacrário e vou falar com Jesus, né? E aí a gente começa a dirigir nossa oração a Jesus. Ai, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, e Pai, Senhor Jesus, e Senhor Jesus, Senhor Jesus, e pá. Muito bom. Não estou falando que essa oração não foi ouvida, entende? Não estou falando, ai, pá, está errado rezar assim, não. Eu só estou demonstrando que a oração cristã, tradicionalmente, ela é uma oração trinitária. Ela fala com as três pessoas. Você pode ver, toda a Santa Missa, talvez a gente nunca teve atenção, mas ela é uma oração trinitária. Toda a missa é dirigida ao Pai, o sacrifício do Filho na ação do Espírito. Tudo. Tanto é que na missa a gente nem fala com Jesus. A primeira vez que o sacerdote fala com Jesus na missa, vocês vão observar quando que é? Na oração lá da paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos. É o primeiro momento. Porque o resto da missa, toda ela foi uma oração dirigida ao Pai. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Recebei, ó Pai,
esta nossa oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa, nosso bispo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, quando a gente reza pelos defuntos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, livrai-nos de todos os males, ó Pai. Então, toda missa, aí quase que às portas da comunhão, o padre diz: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Só. Todo o sacrifício é a oferenda do Filho ao Pai. É o Filho que se oferece ao Pai no Calvário, se imola, se entrega. E a oferenda é recebida por quem? Pelo Pai. Por isso que a missa, a nossa oração litúrgica, é toda ela o sacrifício do Filho que é aceito pelo Pai. Então, não estou dizendo, como eu falei, mas está errado a gente rezar direto com Jesus e falar com o Espírito Santo. Não, não está. Mas vamos dizer que se a gente quer avançar na nossa vida de oração, a gente mergulha no Filho e não para no Filho, a gente vai para o Pai. Por quê? Porque o Filho quer nos levar para o Pai. Lembra que no último encontro nós falávamos justamente disso, que o Filho quer nos levar para dentro da Trindade. É por isso que o Filho saiu da Trindade, veio aqui, buscou a gente para levar lá para dentro e nos inserir dentro do mistério da Trindade e fazer-nos participar da comunhão perfeita de amor que são as três pessoas divinas. Muito bem, 240. É a Santíssima Trindade. É claro que a gente precisa gastar um pouco de neurônios, né? Um pouco a mais, né? Talvez é um esforço maior, mas não é nada que a gente não possa compreender. Só teólogos como Santo Agostinho contemplam a Santíssima Trindade. Não. Deus deu acesso para nós conhecermos esse mistério, desde os mais simples aos que têm mais Deus tem mais apreço e eleição, né? E Deus concede graças especiais, mas todos nós podemos ter acesso a esse conhecimento. Jesus revelou que Deus é Pai num sentido inaudito. Não o é somente enquanto Criador, mas é eternamente Pai em relação ao seu Filho único. Lembra que lá na eternidade, Ele é Pai de um Filho. Esse Filho, como nós rezamos o credo, Ele é gerado. Então nós sabemos que lá na eternidade, desde toda a eternidade, o Pai é Pai. Porque Ele tem um Filho eterno. E esse Filho é o Filho unigênito, Jesus. Que só é eternamente Filho em relação a seu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. É por isso que os apóstolos confessam Jesus como o Verbo, que no início estava junto de Deus. Isso aqui é uma passagem do prólogo também de São João, né? No princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Como a imagem do Deus invisível, como resplendor de sua glória e expressão do seu ser. 242. Na esteira deles, seguindo a tradição apostólica, a igreja no ano de 325, então olha, esse ano aqui 325 marca o primeiro concílio da igreja, o primeiro concílio ecumênico, que é o concílio de Nicéia. Vamos nos recordar que há um dado histórico importante há 12 anos atrás, de 325, que foi o ano de 313. O ano de 313 foi o ano em que Constantino, imperador romano, na época, deu liberdade de culto para os cristãos. É por isso que a igreja pôde convocar um concílio 12 anos depois. Por quê? Porque os cristãos tinham liberdade de culto. Porque até 312, ser cristão, você tinha que ser escondido. Porque se algum romano descobrisse,
você era levado às feras e morto. Então aqui nós temos o primeiro concílio, o concílio de Nicéia. E o que o concílio de Nicéia confessou? Confessou que o Filho é consubstancial. A gente diz isso todo domingo, né? Quando a gente professa o credo, né? Consubstancial ao Pai. Então vamos entender esse termo, né? Ou seja, ele é da mesma substância do Pai. Depois nós vamos ver ali na frente. Para a palavra substância, a gente usa também a palavra essência ou natureza, que é a coisa em si, a natureza da coisa. Então, é aquilo que a coisa é em si mesma na sua profundidade. Ao Pai, isto é, um só Deus com Ele. Depois vem um outro concílio, que é o Concílio Ecumênico de Constantinopla, que aconteceu em 381. Nesse concílio, conservou a expressão em sua formulação do credo de Nicéia e confessou o Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ou seja, Jesus tem a mesma substância do Pai, porque Ele é Filho, Ele é Deus. Então Ele é tudo igual ao Pai. Essa foi a confissão de fé desses dois concílios. Por quê? Porque nesta época, hoje para nós pode parecer muito simples, mas nessa época haviam muitas heresias que diziam que o Filho não era uma pessoa divina. Diziam que Jesus era simplesmente alguém que o Pai enviou. Inclusive tem uma heresia nesse mesmo período que se chama o adocionismo. O adocionismo era a heresia que dizia que lá num determinado momento o Pai adota o Filho, Jesus, e faz participante da sua natureza. Por isso que é adocionismo, de adoção. E quando que o Pai teria adotado o Filho? Essa adoção teria acontecido no dia do batismo. Por isso o Pai aparece lá e diz: este é meu Filho muito amado, no qual eu coloco o meu agrado. Então Jesus seria filho por uma espécie de adoção. É como se Deus fizesse um ato jurídico, né? Eu vou lá, então hoje eu adotei Jesus para ser o meu filho. Já que eu não tenho filho, então ele se torna o meu filho no batismo. Então ele como que adotou. Adoção é isso, por um ato jurídico a gente vai lá e registra o Cicraninho no nosso nome. O Pedrinho agora se torna meu filho. Então Deus Pai teria adotado o Filho no dia do batismo. Essa heresia foi condenada pela igreja. Nós não cremos nisso. Nós cremos que o Filho, ele é da mesma substância do Pai. Ele é igual ao Pai. E depois nós vamos continuar vendo em relação ao Espírito Santo. 243. O Pai e o Filho revelados pelo Espírito. Antes de sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de outro Paráclito, o Espírito Santo, em ação desde a criação. Nós lemos lá no livro do Gênesis, né? Vocês podem pegar lá depois, Gênesis capítulo 1, versículo 3. Diz o quê? Que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então o Espírito Santo já está lá presente desde o princípio, desde a criação. Depois de outrora, ele falou pelos profetas, ele estará agora junto dos discípulos e neles, a fim de ensiná-los e conduzi-los à verdade inteira. Se quiserem grifar isso, é interessante. O Espírito Santo é assim revelado como outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. Então nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa, tal e qual é o Pai e o Filho. Continua o 2:4:4. A origem eterna do Espírito revela-se em sua missão temporal. O Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à igreja tanto pelo Pai, em nome do Filho, como pelo Filho em pessoa, depois que este tiver voltado para junto do Pai. O envio da pessoa do Espírito Santo após a glorificação de Jesus revela em plenitude o mistério da Trindade. Então, quando Jesus manda o Espírito Santo para nós, né? É preciso que eu vá para que venha outro Paráclito. Ali ele revela então o mistério da Trindade. Então Deus está lá no céu, é uno, mas não é sozinho. É comunhão perfeita de amor.
bem. Depois nós vamos ler aqui no 245. Eu vou destacar alguns pontos. A fé apostólica no tocante ao Espírito foi confessada pelo segundo concílio ecumênico, que é o de Constantinopla em 381. Olha o que o concílio definiu: cremos no Espírito Santo, que é Senhor e que dá a vida. Ele procede do Pai. Com isso, a Igreja reconhece o Pai como a fonte e a origem de toda a divindade. Mas a origem eterna do Espírito Santo não deixa de estar vinculada à do Filho. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, uno e igual ao Pai e ao Filho, da mesma substância e também da mesma natureza. Então, lá no céu, entre as três pessoas divinas, o Pai não é maior que o Filho, nem o Filho maior que o Pai, nem o Espírito maior. Eles estão na mesma igualdade. Ah, mas o Pai não veio, então ele deve ser o maiorzão, né? O chefão, que ele manda o Filho e manda o Espírito. Ele mesmo não vem. Não. Eles são iguais. Ele, como o catecismo diz, ele é fonte e origem de toda a divindade. Mas isso não significa dizer que ele é maior. Ele é a fonte da qual emana a divindade. O credo da Igreja do Concílio de Constantinopla confessa: com o Pai e o Filho, ele recebe a mesma adoração e a mesma glória. Então o Espírito Santo está no pé de igualdade, tal e qual o Pai e o Filho. Ok? Muito bem. Depois aqui, nos números seguintes, 46, 247 e 248, ele vai falar sobre a filioque, né? A afirmação de que foi tratado nos concílios de Constantinopla sobre o Filho, né? Depois vai ser tratado também não só no concílio de Constantinopla, mas em dois concílios que aconteceram no ano de 431 e outro que aconteceu em 451, que são o concílio de Éfeso e Calcedônia. Quando a gente for estudar os dogmas marianos, nós vamos falar mais propriamente da Virgem Maria, nós vamos estudar muito esses dois concílios. O concílio de Éfeso, 431, e o concílio de Calcedônia, 451. Porque todo dogma que diz respeito à Virgem Maria, né, que é o dogma de 431, que foi definido que Maria é a Theotokos, a mãe de Deus. E por que a Igreja definiu isso, né, que Maria é a mãe de Deus? Esse dogma, essa verdade de fé, está justamente ancorado no dogma da Santíssima Trindade. Porque nós, sabendo que Deus veio a esse mundo pela segunda pessoa divina da Santíssima Trindade, que é o Filho Jesus, que é da mesma natureza do Pai, possui a mesma divindade do Pai, está unido ao Pai e ao Espírito. Ele assumiu no ventre da Virgem Maria o quê? Uma natureza, que é a natureza humana. No mistério do ventre da Virgem Maria acontece a união hipostática, isto é, a união de duas naturezas em uma única pessoa. A natureza divina se une com a natureza humana e um mistério acontece no ventre de Nossa Senhora, que é a união de uma pessoa que possui duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Esta mulher, a Virgem Maria, ela é mãe do quê? Ou melhor, de quem? Não, vocês estão cometendo heresia, gente. Se ela é mãe de Jesus humano, vocês estão cometendo uma heresia. Vocês estão negando o concílio de Éfeso. Não é mãe de Deus? Como que vocês estão falando que é mãe de Jesus humano? Você pergunta. A pergunta é: você é mãe do que ou de quem? Quando vai perguntar para uma pessoa, você é mãe do quê? Você pergunta isso para uma pessoa? Você chega para uma mulher e pergunta: você é mãe do quê? Ah, de cachorro, eu sou de natureza canina, certo? Não, você pergunta: de quem?
Eu sou mãe do Pedrinho. Legal. De uma pessoa. Essa é a mesma pergunta que a gente faz para a Virgem Maria. Você pergunta se ela é mãe do quê? Não. De quem? Eu sou mãe de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Divina. Que possui uma natureza humana. Jesus. Por isso ela é mãe de Deus. Porque ela é mãe de uma pessoa. Esta pessoa, ela é divina. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se chama Jesus. Esta pessoa possui duas naturezas, que é a natureza divina e a natureza humana. Certo? Então, Jesus, Nossa Senhora é mãe de quem? Isto, muito bem. Vamos falar que é mãe do Jesus humano. Vocês estão dividindo Jesus? Se nós acabamos de falar que no mistério da união hipostática não se separa. Aquela fusão que aconteceu entre a divindade e a humanidade, no ventre da Virgem Maria, é um mistério. A união hipostática, ou seja, a união de duas naturezas em uma pessoa, aconteceu no ventre de Nossa Senhora. Isso aqui não se separa mais. Esta pessoa divina, Jesus, está unido, tão intimamente unido à sua natureza humana, como está unido à sua natureza divina. Não se separa mais. Até o momento em que ele estava somente lá na eternidade, ele só era Deus. Mas a partir do momento em que o Pai envia o Filho, e com o consentimento de Nossa Senhora, no fiat, no faça-se em mim, segundo a tua palavra, o anjo se retira, e ela não sabe o que vai acontecer nela, porque também ela fica surpresa com a visita do arcanjo, que diz que nela vai ser gerado uma obra, um mistério. Mas ela se deixa, né? O próprio arcanjo diz: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sombra. O menino que vai nascer de ti será chamado Santo, Filho do Altíssimo. Aí ela sai, diz: faça-se em mim, e ali acontece o mistério da união de duas naturezas em uma pessoa. E guarde isso daqui, porque eu vou voltar a fazer essa pergunta, vocês não vão poder esquecer. Esta união de duas naturezas numa pessoa que se funde lá em Jesus, elas nunca se separam. Nunca. N-U-N-C-A. Nunca. Então não vão me dizer besteiras quando nós chegarmos para falar em Jesus lá na frente, a respeito da morte de Jesus. Que aí a gente vai ter que responder uma questão, para entender como acontece o processo da morte de Jesus. Que nós podemos perguntar. Pergunta: quem morreu na cruz? Muito bem. Essa pergunta vai ficar para ser respondida por séculos dos séculos, né? Por todos os séculos. Só quando a gente for entrar lá na parte da humanidade de Cristo, que é lá na segunda parte do creio, né? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que daí a gente vai entrar nesse pormenor para tentar entender, né? Mas não é difícil a questão a ser tratada lá na frente, né? Certo, então até aqui está claro, né? Nenhuma confusão interior nem teológica, né? Tem que estar tudo muito clarinho. Porque a fé é clara. Ela se esclarece e a gente vê, contempla, simples. Até aqui, com relação de Jesus morrer, esquece. Nós vamos responder esse problema lá na frente. Nós temos que chegar até aqui, saber que Jesus é uma pessoa divina, que possui duas naturezas, uma pessoa que possui duas naturezas. Essas duas naturezas estão intimamente unidas. Então, a divindade já existia desde toda a eternidade, que é o Filho eterno que está lá no seio do Pai. Então, quando o Filho vem para cá, para entrar na história, lá no ventre da Virgem Maria, o que o Pai faz? O Pai precisa criar uma alma humana para o Filho. E um corpo humano. Isso é propriedade
É uma realização que acontece lá no ventre de Nossa Senhora. Precisa de um corpo e, claro, ele insufla sobre aquele corpo a alma. Mas este corpo tem algo de diferente de todos os outros corpos. Porque ali tem uma pessoa divina, não uma pessoa humana. Conosco, você vai lá ver uma mãe, ver a criancinha lá, né? Quando faz o exame e tal. Você está vendo uma pessoa humana. Se hoje Nossa Senhora fosse fazer uma ultrassom para ver a criança, o que lá se veria é uma pessoa divina. Com a natureza humana. Com a alma humana. Porque Deus não tem alma. Né? Deus não tem alma. Deus é espírito, né? Deus passa a ter uma alma quando se encarna no ventre de Nossa Senhora, na segunda pessoa divina da Santíssima Trindade. Ok? Tá bom, então. Vocês acham que falar sobre a Santíssima Trindade é como ir para o bosque, né? Contemplar os passarinhos. Exige um pouco, mas vai ficando. Assim, essas coisas, os conceitos precisam estar claros. Por isso que à medida que a gente vai tendo os conceitos claros, as coisas ficam mais fáceis. Vocês vão ver que como essa conceituação, embora aqui mais difícil, lá na frente vai nos fazer entender muito bem quando a gente for estudar o Filho, Jesus, e falar sobre Ele. Porque daí os conceitos já estão muito bem claros. Aí eu vou falar, lembra que eu falei isso lá atrás? Então, agora, aplicando isso aqui, fica muito mais fácil de entender. Por isso que a igreja vai clareando o dogma da Trindade, porque dele a gente vai para os outros dogmas. Isso fica muito fácil de entender os dogmas marianos. Você vê, olha, Nossa Senhora é mãe de Deus, por quê? Está claro. Porque ela é mãe de uma pessoa. De uma pessoa que possui duas naturezas. A divino e humano. E não se separa. Porque lá no ventre dela aconteceu essa união. Que nós chamamos de união hipostática. Na teologia, né? A palavra hipóstase, né? Hipostática significa pessoa, né? Hipóstase é uma pessoa, é pessoa. O conceito pessoa, né? Vamos para a formação do dogma trinitário. 249. A verdade revelada da Santíssima Trindade esteve desde as origens na raiz da fé viva da Igreja, principalmente por meio do batismo. Ela encontra sua expressão na regra da fé batismal, formulada na pregação, na catequese e na oração da Igreja. Tais formulações encontram-se já nos escritos apostólicos, como na seguinte saudação, retomada na liturgia eucarística. Essa que o padre usa todos os domingos, né, no começo da missa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, né? É uma expressão paulina. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. É uma saudação. Na verdade, todas as saudações que estão no missal são saudações bíblicas. A vós, graça e fé da parte de Deus, o Pai, é da carta aos Efésios. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Também é de São Paulo. Aquela outra maior é de São Pedro, né? Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, e para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então são todas saudações bíblicas. Veja, toda missa ela está em torno da Trindade. Tudo é Trindade. No decurso dos primeiros séculos, a Igreja procurou formular mais explicitamente sua fé trinitária, tanto para aprofundar sua própria compreensão da fé, como para defendê-la dos erros que a estavam deformando. Isso foi obra dos concílios antigos, ajudados pelo trabalho teológico dos padres da Igreja e apoiados pelo senso da fé do povo cristão. Aí vem uma citação. Para a formulação do dogma da Trindade, a Igreja teve que desenvolver uma terminologia, recorrendo a noções de origem filosófica. Então, todos esses termos que eu estou usando, eles são termos filosóficos. Quais são eles?
substância, pessoa, hipóstase, relação. Esses 4 termos filosóficos usados aqui são termos para aplicar, né, diretamente as relações que acontecem nas 3 pessoas divinas da Santíssima Trindade e para nos mostrar como que a igreja, através da própria filosofia, usou, né, para dar uma noção sobre o mistério da Trindade. Ao fazer isso, não submeteu a fé a uma sabedoria humana, mas imprimiu um sentido novo, inaudito, a esses termos chamados a significar a partir daí também o mistério inefável, que supera infinitamente tudo que nós podemos compreender dentro do limite humano. Então, gente, é sempre um limite humano. Nossa cabecinha, por mais boa que ela seja, né, ela sempre tem uma limitação, né? Então, nós estamos fazendo um esforço. Estou fazendo um esforço, não tá tudo bem, tranquilo. Você precisa crer nisso, você precisa entender. O que nós precisamos é fé. A fé ama querer compreender melhor. Se você está compreendendo um pouco melhor, beleza. Se não está compreendendo, está tudo bem. Está tudo em paz. Não precisa se desesperar. 252. A igreja utiliza o termo. Então, olha, nós vamos apresentar 3 termos que a igreja se utiliza para explicar a Trindade. Primeiro termo, substância. Traduzido também, às vezes, por essência ou por natureza. Sempre falo, são sinônimos, né? Designa o quê? O ser divino em sua unidade. O que Deus é lá em si mesmo. Outro termo, segundo termo, pessoa ou hipóstase, para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, hipóstase designa cada uma das pessoas divinas. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, o Espírito é outra pessoa. E depois, o termo relação, para designar o fato de a distinção entre eles residir na referência de uns aos outros. E o catecismo vai explicar isso abaixo, fica tranquilo. Vamos entender o que é substância. 253. A Trindade é una. Não professamos 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas. Então nós não professamos 3 deuses, são 3 pessoas em um único Deus. A Trindade consubstancial, ou seja, eles são de uma única substância, por isso não são 3 deuses, são um único Deus. Tudo bem? As pessoas divinas não dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo que é o Filho, o Filho é aquilo que é o Pai, e o Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho. Isto é, um só Deus por natureza, uma única substância. Cada uma das 3 pessoas é esta realidade, isto é, a substância, a essência ou a natureza divina. Bugou, tá? Vamos tentar exemplificar, eu que não devia ter trazido, mas vamos pegar 3 velas. Então você tem 3 velas e você tem uma única chama. As 3 velas estão num único fogo. Nós temos 3 velinhas, mas uma única chama. É como se um fogo é a essência da divindade. Cada uma das velas que sustentam aquele fogo são as pessoas. Dá para ter a imagem da vela, 3 velas acesas numa única chama. Então, a divindade é aquele fogo. Os 3 estão tão unidos que não se separam. Mas, ao mesmo tempo, são 3 pessoas que têm uma relação própria, como nós vamos ver no aspecto abaixo. Então, isso aqui é com relação à substância. Uma única substância. O fogo é Deus. Ponto. São um único Deus. E cada uma das pessoas é Deus por inteiro. Não é que o Espírito Santo é 33,33,33% Deus.
o Filho é 33, Deus, e o Pai é 33, cada um está um pedacinho. Então eu tenho as minhas ações aqui, né? Então eu sou 33%. Não. O Pai é 100%, o Filho é 100% e o Espírito Santo é 100%. Inteiro. Deus. Não é que o Filho é 33%, ele tem 33% das ações, porque os outros 33% está com o Pai e está com o Espírito. Não, ele tem 100%. Como o Pai tem 100%, como o Espírito tem 100%. Na substância, então, na essência, na natureza, na substância é 100%. O Filho, o Pai e o Espírito. Muito bem. Aí vem o 254. Distinções. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é único, mas não solitário. Pai, Filho, Espírito Santo. Não são simplesmente nomes que designam modalidades do ser divino, pois são realmente distintos entre si. Aquele que é o Pai não é o Filho. E aquele que é o Filho não é o Pai. E nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si por suas relações de origem. É o Pai que gera, o Filho que é gerado e o Espírito Santo que procede. A unidade divina é trina. Ok? Então lá na eternidade existe uma distinção. Só tem alguém lá naquelas 3 pessoas que é Pai, a primeira pessoa divina. Só existe uma outra pessoa que é gerada pela primeira pessoa, o Filho. E só existe uma terceira pessoa que procede do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo. Então, ao mesmo tempo que é inteiro Deus, na sua substância, existe distinções. A segunda pessoa divina é Deus inteiro, 100%. Mas só a segunda pessoa divina é Filho. A primeira pessoa não é Pai. Perdão, não é Filho, ele é Pai. E a segunda pessoa não é Pai, é só Filho. E a terceira pessoa é aquela que procede dessa relação de amor do Pai pelo Filho, que é o Espírito Santo. Tudo bem? Depois vocês vão assistir essa aula de novo. Vocês vão desenhar. Vão chegar em casa, assista. Semana que vem vai ser publicada a aula. Daí vocês vão desenhando. Pega a velhinha aqui. Substância. Entendi o termo substância. Então, é só 3 coisas que a gente precisa entender: substância, a distinção e, por fim, a relação. Entendendo isso, você entendeu, compreendeu como se dá ali dentro da Trindade, a partir de termos filosóficos, um pouco do que é a Trindade lá em si mesmo. Vamos ver ainda que falta mais uma coisa. 255. Relações. As pessoas divinas são relativas umas às outras. Por não dividir a unidade divina, por causa da substância. É uma 100% substância o Pai, 100% o Filho, 100% Espírito Santo. A distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que as referem umas às outras. Que o Pai é aquele que gera um filho, o Filho é aquele que é gerado e o Espírito Santo é aquele que procede do Pai e do Filho. Ponto. Até aqui está tudo muito claro, não está? Tudo clarinho? Não? O que não está, gente? O que não está claro? Vamos lá, então. Vocês conseguiram entender o que significa o termo substância? Conseguiram entender que existe nas pessoas divinas distinções? Está claro isso? Então, as 3 pessoas são 100% Deus. Está claro? Isso é o termo substância, natureza ou essência, sinônimos. As distinções que existem entre elas, também está claro. Tem um Pai,
tem um Filho e tem um Espírito. Só pode ser chamado de Pai lá na Trindade quem? A primeira pessoa da Santíssima Trindade. Você não pode chegar assim, hoje eu vou mudar diferente, né? Eu vou falar aqui com Jesus no sacrário e vou chamar ele de Pai. Não, você não pode chamar Jesus de Pai, porque Jesus não é na eternidade Pai. O que Jesus é na eternidade? Filho. E no tempo também, ele é Filho. Eis o meu Filho muito amado, no qual eu ponho o meu bem-querer. Escutai-o todos vós. Você não pode inverter. E você pega lá a terceira pessoa divina da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. É só ela que procede do Pai e do Filho numa relação de amor. O Pai ama tanto esse Filho, que é gerado pelo Pai, que é consubstancial ao Pai, que esta relação de amor é tão intensa que é uma pessoa divina, o Espírito Santo. Por isso que nós dizemos que o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Você não é capaz de amar uma pessoa a tal ponto que esse amor se transforma numa pessoa. Vocês já amaram desse jeito? Não. Em Deus isso é possível. É o que acontece na relação trinitária. Então, esses dois conceitos estão claros. Substância, conceito de distinção. Que existem distinções entre as pessoas, mas a distinção não é que distingue as três pessoas porque uma é maior ou melhor, não. A distinção que se dá entre elas é por qual motivo? Porque um é pai, o outro é filho e o outro é espírito. Ponto. Tá, muito bem. Essa é a questão das distinções. Agora nós vamos entrar na relação. Nos nomes relativos das pessoas, o Pai é referido ao Filho, o Filho ao Pai, o Espírito Santo aos dois. Quando se fala destas três pessoas, considerando as relações, cresce todavia em uma só natureza ou substância, pois tudo é uno neles, lá onde não se encontra a oposição de relação. Por causa desta unidade, o Pai está todo inteiro no Filho, todo inteiro no Espírito. O Filho está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Espírito Santo. O Espírito Santo, todo inteiro no Pai, todo inteiro no Filho. Certo? Muito bem, é isso. Ai, que legal. Muito bem. Mas é isso. Uhum. Você vai usar da imagem. Por isso que eu citei a imagem da vela, para tentar explanar. É porque assim, na verdade, o Espírito Santo, ele se manifesta como pomba, mas não só como pomba. Porque você, por exemplo, tem na imagem lá da transfiguração e na imagem do batismo uma pomba. Do céu uma voz e veio uma pomba, né? Mas não é a única manifestação do Espírito, porque o Espírito Santo se manifestou em Pentecostes em línguas de fogo. O Espírito Santo manifestou-se lá no princípio da criação, na brisa, na água, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Depois ele se manifesta de diversos modos. Então, o Catecismo até apresenta 7 manifestações do Espírito. O Espírito também, numa das catequeses que eu fiz lá atrás, uma que foi feita no ano passado e uma que foi feita esse ano, eu usei uma obra do Antônio Royo Marim para falar sobre o Espírito Santo, que ele até intitula a obra dizendo assim que o Espírito Santo é sem voz, porque ele não tem uma voz, você não ouve uma fala do Espírito Santo, e também não tem rosto. Porque tem essas manifestações, mas não tem uma manifestação exclusiva. O Espírito Santo se manifestou desse jeito.
Ele se manifesta de variadas formas. Mas não tem uma voz do Espírito. O Espírito Santo falou. Aonde? Não encontra-se na Sagrada Escritura. Você ouve a voz do Pai falando, este é meu filho muito amado. Você vê o filho que tem um rosto, tem uma imagem, ele fala, ele toca, é possível de ser tocado, mas o Espírito não tem. Então o Espírito é aquele que conduz a ação da igreja. Por isso ele é a procedência do Pai e do Filho. É uma expressão de amor. Só que essa expressão de amor não fala. Porque é um amor tão grande que é uma pessoa. O ser pessoa divina, o Espírito Santo, já é a expressão completa, né? Mas gente, isso daqui não é para você, porque assim, o que nós estamos fazendo um esforço aqui? Nós estamos fazendo um esforço teológico de estudar e tal. Mas assim, não é que você, nossa, padre, não é cálculo matemático isso daqui. Não estou dando aula de matemática para vocês. 2 mais 2, 4, né? Não, isso aqui é um mistério. Nós estamos nos acercando do maior mistério da nossa fé. Então, não é que vocês vão chegar aqui, nós vamos falar da Santíssima Trindade, todos esses conceitos que a igreja foi esclarecendo ao longo dos séculos, e a gente vai, nossa, que facinho. Não. Isso vai exigir esforço de meditação, então você vai voltar, você vai ler de novo o catecismo, você vai entender, você vai ter que gastar um pouco. E meditar sobre isso. Fala, Senhor, meu Deus do céu, quanta coisa. Eu não vos conheço, não entendo nada. Mas assim, a vossa graça, que tudo supera, o Senhor que deu aos santos tantos privilégios, ajudai-me a compreender um pouco do vosso mistério. Você tem que pedir também, né? Você vai ter que levar isso aqui para a oração, né? Você só quer chegar aqui, entender e sair de boa e beleza, semana que vem voltar. Não, vai ter que esforçar um pouquinho os neurônios. Mas dá tudo certo. Volta a assistir essa aula até você entender. Enquanto você não entender, você não para de assistir. Daí você vai entender uma hora. Entenda primeiramente os conceitos, que a igreja se apropria de conceitos filosóficos para explicar a Trindade. Substância, o conceito lá de distinção e relação. Na substância, aquilo que é mais profundo. Deus é 100%, o Pai é 100% Deus, o Filho também, o Espírito são um único Deus. 100%, não são divididos. Nas distinções do Filho, tem algo que é próprio do Pai, tem algo que é próprio do Filho, tem algo que é próprio do Espírito. Só o Pai é Pai, só o Filho é Filho e só o Espírito Santo. Então eu tenho que me relacionar com cada uma das pessoas como foi revelado. Eu não vou chegar lá e falar com Jesus, olha, ô Espírito Santo. Não, estou falando com Jesus, é Jesus, né? Você não vai chegar e falar, ô Jesus, e estou dirigindo ao Pai. Não. Você está falando com o Pai, pelo Filho e no Espírito. Porque cada um, embora, como a última parte vai dizer, das relações, o Pai está todo no Filho e todo no Espírito. O Filho está todo no Pai e no Espírito. E o Espírito está todo no Pai e no Filho. Muito bem. Por isso que nós dizemos que Maria é mãe de Deus. Porque naquela segunda pessoa da Divina Santíssima Trindade está Deus. Na sua substância, está na sua distinção, porque ali tem um Filho, e também está na sua relação, porque lá está o Espírito, o Pai e o Filho. Por isso ela é mãe de Deus. Pronto. Simples assim. Não. Trindade. Não. Ele é a fonte e a origem. Mas desde toda a eternidade existe o mistério da Santíssima Trindade. Existe um Pai que ama o Filho. Existe o Espírito Santo. Sim, mas o conceito de geração não é criação. Sempre. Desde toda a eternidade. Desde toda a eternidade. Porque assim, você está partindo do princípio, né? Lá antes. Mas o problema não existe antes. Eternidade não tem antes e depois. Eternidade é ponto.
Por exemplo, tem uma pergunta de Santo Agostinho no livro das Confissões, né? No livro das Confissões, Santo Agostinho se pergunta sobre o tempo. Capítulo 11 do livro das Confissões, ele vai discorrer sobre o tempo. Aí ele faz uma pergunta: o que Deus fazia antes de criar o mundo? O que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Nada, porque não existia antes. Só existe o antes a partir do momento que existe o tempo. A partir do momento que Deus cria o mundo, Ele cria o tempo. Antes, não existia antes. O tempo só passa a existir a partir de que momento? Quando Deus cria. Então não tem antes. Deus não fazia nada. Por quê? Porque Ele estava na eternidade, não estava no tempo. Ele era Deus? Não. Não, mas eu estou falando antes da criação. O Filho na eternidade é geração. É uma ideia do Pai. Entendeu? Não tem nada a ver. Estou falando da criação do mundo. Quando Ele diz: faça-se a luz se fez. Faça-se o firmamento se faz. Tal, tal, tal. O Filho já. O Filho é. O Pai é e o Espírito Santo é. Eles têm a essência, porque eles estão fora de outro conceito. Claro que isso é muito difícil para nós, por quê? Porque o único conceito que nós temos dentro da nossa cabeça é o conceito de tempo. Nenhum de nós sabemos o que é eternidade. Ninguém morou na eternidade? Por mais que a gente fale, mas a eternidade é um agora constante. Não, isso é entediante. Um agora que fica para sempre. Isso seria eternidade no nosso conceito. Mas isso aí é uma pataquada, né? Porque eternidade não é isso. Por mais que eu estou aqui agora, esse agora acabou de passar. Já não existe mais. O presente já não é mais presente. E o futuro, que eu estou esperando chegar, já chegou e já passou. Então o que existe? Passado, presente e futuro. Porque o presente acabou de passar, já não existe mais. Vocês acham que... Muito bem, mas não piorou nada não, gente. Um dia nós podemos ver esse capítulo 11 da obra de Santo Agostinho, muito interessante. Porque Santo Agostinho é um grande santo, né? Não é à toa que é doutor da igreja. Mas ele se pergunta sobre a questão do tempo. E uma reflexão assim, muito profunda, né? Que ele começa justamente com essa pergunta: o que Deus fazia antes de criar o mundo? E ele mesmo responde: nada. Porque Deus é a eternidade, né? Ele não estava, Ele é. Só que a eternidade é. Ponto. Só isso. Nós não conseguimos definir eternidade como um agora constante. Por quê? Porque o conceito que nós temos é de temporalidade. Entre antes, passado, presente e futuro. Esse é o conceito que nós temos. Nós não sabemos o que é eternidade. A gente fala: vamos lá para a eternidade. Como que vai ser a eternidade? Tá, mas o que é eternidade? Nós não sabemos esse conceito. Porque nós não experimentamos ainda, né? Muito bem. Vamos partir para os finalmente, né? Para vocês poderem dormir essa noite, né? Senão, sonhar com a Trindade Santa, né? 257, que é as obras divinas e as missões trinitárias. Eu comecei a assistir um curso de um professor. Ele é tomista, professor Antônio Donato. Ele não é muito conhecido, mas ele é um tomista, assim. Ele mexia com engenharia civil, se converteu e começou a estudar a Suma Teológica, que é a maior obra de Santo Tomás, em latim. E ele é um gênio, né? E o Donato escreveu, na verdade ele fez um curso com 200 aulas sobre a Santíssima Trindade. Pasmem, cada aula é de 1h40. Né? Eu falei assim, mas daí quando eu vi o curso dele, eu falei: será que não é repetição? Não, é isso mesmo. Ele começa a fazer a expressão de Santo. Imagina como uma pessoa vai ter 200 aulas
de 1h45 cada aula, em torno, tem aulas de 2 horas, 2 horas e 10, ele fala muito. Que fale sobre a Santíssima Trindade. Eu estou aqui, nós estamos aqui meditando em 1 hora, estamos quase se matando, né? Meu Deus do céu, só que eu saio daqui vivo. Mas e ele é um gênio, gente, porque ele começa a fazer a explicação da Santíssima Trindade por esse conceito de relação. Ele vai explicar a relação, depois ele vai partindo para todos os pressupostos. Mas, por exemplo, a aula, pelo que eu vi lá, as aulas de relação, ele gasta tipo 4, 5 aulas para explicar esse conceito, relação. Depois ele vai explicar o conceito de substância. Ele é muito tomista, então a cabeça dele é assim: papá define, papá, as coisas vão ficar muito claras assim. Só que exige um esforço tremendo, até que ele vai chegar no meandro da Santíssima Trindade. Mas para vocês verem que é um tema assim que parece que é simples, parece que tem pouca coisa, mas tem muita coisa, né? Eu vou assistir essas aulas e depois vou partilhando algumas coisas, né? Mas vamos ver aquilo que é mais fundamental, né? Muito bem, vamos para as obras divinas e missões da Trindade. Ó luz, ó Trindade bendita, ó primordial unidade. Deus é beatitude eterna, vida imortal, luz sem ocaso. Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Livremente Deus quer comunicar a glória de sua vida bem-aventurada. Este é o desígnio de benevolência que Ele concedeu desde antes da criação do mundo no seu Filho, bem-amado, predestinando-nos à adoção filial neste, isto é, a reproduzir a imagem do seu Filho, graças ao Espírito de adoção filial. Olha como o Catecismo vai citando a Sagrada Escritura, sobretudo as cartas de São Paulo aos Romanos, Efésios, né? Como a Escritura está muito presente nas verdades da fé católica. Passemos por 2:58. Toda a economia divina é obra comum das 3 pessoas divinas. Vocês se lembram que eu já falei sobre esse termo, economia divina. O que é economia divina? Economia divina são todos os meios que Deus se utiliza para nos salvar. Os meios de salvação. Pois da mesma forma que a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são 3 princípios das criaturas, mas um só princípio. Quando o Pai está criando, o Filho está criando e o Espírito está criando. É um único princípio. Contudo, cada pessoa divina cumpre a obra comum segundo sua propriedade pessoal. Assim a Igreja confessa na linha do Novo Testamento: um Deus e Pai do qual são todas as coisas, um só Senhor Jesus Cristo, mediante o qual são todas as coisas, um Espírito Santo em quem são todas as coisas. São sobretudo as missões divinas da encarnação do Filho e do Espírito Santo que manifestam as propriedades das pessoas divinas. Então existem propriedades específicas de cada pessoa. O Filho que assume a natureza humana no Verbo encarnado, e o Espírito Santo que é o dom que vem do alto. Obra ao mesmo tempo comum e pessoal, toda a economia divina dá a conhecer tanto a propriedade das pessoas divinas como sua única natureza. Outra assim, toda a vida cristã é comunhão com cada uma das pessoas divinas, sem de modo algum separá-las. Quem rende glória ao Pai, o faz pelo Filho no Espírito Santo. Quem segue a Cristo, o faz porque o Pai o atrai e o Espírito Santo o impulsiona. O fim último de toda economia divina é a entrada das criaturas na unidade perfeita da Santíssima Trindade. Então, por que Deus se revelou no tempo, na história? Para nos levar para participar da vida dele, para nos fazer participantes da natureza divina. Mas, desde já, somos chamados a ser habitados pela Santíssima Trindade. Se alguém me ama, diz o Senhor, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele a nossa morada.
João 14, 23. Nós vamos encerrar agora lendo este texto de Santa Elizabeth da Trindade. Elizabeth da Trindade, eu já citei ela na primeira aula de Trindade, que nós fizemos lá há umas 2 semanas, né? Que eu falei que ela é do mesmo tempo de Santa Teresinha. Teresinha morreu em 1897, Santa Elizabeth morreu em 1906. Foram ali 9 anos. Então elas são contemporâneas. Só que Teresinha está no Carmelo de Lisieux, Elizabeth está no Carmelo de Dijon, ambas na França. Elizabeth era uma musicista, gostava de música, tocava muito bem, né? É uma menina de um temperamento muito forte, decidida, entrou no Carmelo e morreu também muito nova, com 25, 26 anos. E Elizabeth compôs uma oração para a Santíssima Trindade, que nós vamos ler aí no Catecismo, conforme está nessa citação. Santa Elizabeth da Trindade não é doutora da igreja, não é teóloga, é uma monja carmelita, que fez 2º grau e entrou na experiência do mistério de Deus. Então assim, não fez nenhuma faculdade. A mãe dela queria que ela fosse uma grande, porque ela era muito bonita. Você vê as fotos de Elizabeth da Trindade, assim, a mãe dela queria que ela fosse modelo, que ela fosse qualquer coisa, mas menos freira, né? Porque, gente, desperdiçar a vida num Carmelo, assim pensava a mãe dela, né? E ela falou assim: então, se eu não for freira, eu não vou ser nada. E ela era de colérica, né? Marrou o pé e ali ficou, né? Enquanto a mãe dela não deu a liberdade para ela entrar no Carmelo, ela não sossegou. Falou: eu quero ser freira. Se a senhora não quiser deixar eu entrar no Carmelo, vou montar grades dentro do meu coração e vou construir o meu Carmelo aqui mesmo. Pronto. Aí a mãe dela cedeu, ela entrou no Carmelo, ficou 5 anos e veio a falecer. E ela que compôs esta oração. Ó meu Deus, Trindade que adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente para firmar-me em vós, imóvel e pacífica, como se a minha alma já estivesse na eternidade. Que nada consiga perturbar a minha paz, nem fazer-me sair de vós, ó meu imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundidade do vosso mistério. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa amada morada e o lugar do vosso repouso. Que nela eu nunca vos deixe só, mas que eu esteja aí, toda inteira, completamente vigilante na minha fé, toda adorante, toda entregue à vossa ação criadora. Essa é uma oração de Santa Elizabeth da Trindade para se unir ao mistério de Deus Trino. Que eu possa ficar dentro do teu coração, Senhor, no silêncio, na profundidade, para que eu possa alcançar esse mistério, já que as minhas faculdades racionais, a minha natureza é tão frágil, tão pequena e não consegue vislumbrar a grandeza desse mistério. Ajudai-me, Senhor, a me entregar a vós. Amém. Peçamos a Nossa Senhora que interceda sempre por todas as nossas necessidades. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.